Queridos, boa noite, a graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Muita alegria estar aqui com vocês, mais um encontro dominical. E hoje nós vamos dar a continuidade à série de reflexões que nós iniciamos no último domingo, reflexões sobre a dimensão relacional dos nossos relacionamentos. E para iniciar a nossa reflexão de hoje, eu queria convidar os irmãos a pensarem um pouco comigo. Suponhamos que você tenha uma corrente de ouro puro, inteiriça, muito preciosa, que você ganhou de alguém muito especial e que você tem muito apreço. Você constantemente, por um longo tempo, utilizou essa corrente, porém, por um descuido seu, ela se rompe ao meio. Aquela corrente, ela continua sendo um bem precioso, muito caro para você, mas agora ela não pode ser mais utilizada para o que ela foi criada. Ela está rompida, ela está quebrada, e ela não pode ser mais usada como você gostaria. Porém, como a gente bem sabe, um habilidoso ourives, com a temperatura, com o calor correto, pode restaurar essa corrente e levá-la ao seu estado original. Quando se trata de um material precioso como o ouro, até mesmo se essa corrente fosse quebrada em várias partes, era possível, da forma correta, aplicando as ferramentas e técnicas corretas, é possível restaurá-la. É essa imagem aplicada sobre os nossos relacionamentos que nós iremos meditar hoje. E nós veremos como que o Evangelho pode reconectar as relações nossas, todos os nossos relacionamentos que foram quebrados, que foram rompidos pelo pecado. Nós descobrimos na semana passada, através da meditação do pastor Jefferson, que o ser humano ele foi criado para relacionamentos. E esses foram criados de forma perfeita, de forma pura. Esse era o design original de Deus. Essa realidade maravilhosa nos é narrada em Gênesis 1 e 2. E lá nós podemos perceber que Deus nos criou e nos dotou da capacidade de viver profundos relacionamentos com Ele, consigo mesmo e um com o outro. Porém, em Gênesis 3, o pecado é consumado pelo homem e este gera desconexão, rompimento desses relacionamentos que o homem havia sido criado. Assim como uma corrente preciosa de ouro puro que é utilizada para nós nos colocarmos ela no nossos pescoços, nós fomos criados em perfeição, para viver relacionamentos perfeitos. Mas o pecado, assim como houve o rompimento da corrente, ele rompeu esses relacionamentos. E o resultado desse pecado se apresenta claramente em nossas relações hoje. Muitas vezes nós nos encontramos hoje desconectados de Deus, do nosso cônjuge, de nossos familiares, de amigos, talvez envoltos em uma grande crise de identidade própria e talvez lutando contra sentimentos que nós não conseguimos dominar. Depois do pecado, nós naturalmente nascemos incapazes de viver relacionamentos verdadeiramente íntimos e verdadeiros. Contudo, há esperança para os nossos relacionamentos. O Evangelho é a mensagem de reconexão que tanto é necessária para mim e para você. Ela nos apresenta um ourives plenamente capaz, plenamente perfeito, que pode reconectar esses laços quebrados. Por isso eu quero convidar vocês hoje a abrirem comigo as suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao versículo 28. Gálatas 3, de 26 a 28. Esse texto nós iremos conhecer uma parte da igreja que, de certa maneira, havia permitido que barreiras relacionais fossem criadas em seu meio. Porém, o apóstolo, com essa carta, os relembra do Evangelho e do Cristo que os uniu. Gálatas 3, de 26 a 28. Amém? Todos encontraram? Diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois
Os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Vamos ler junto essa parte final? Pois todos são um em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Espírito Santo, fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, que ela possa vir de encontro a nós e transformar as nossas vidas, transformar os nossos relacionamentos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo é o autor dessa carta e ele escreve essa carta para um conjunto de igrejas, não apenas uma igreja, mas um conjunto de igrejas que ele havia plantado durante uma de suas viagens missionárias, quando ele passa na região da Galácia. Entretanto, após Paulo ter chegado naquela localidade, pregado o evangelho àquelas pessoas, ter estabelecido igrejas naquela região, Paulo seguiu a sua viagem missionária, seguiu a sua missão, a qual Jesus tinha o chamado, e após deixar aquela localidade, um grupo de judeus chamados judaizantes passa por aquela região. E eles passam naquela região com o objetivo de pregar uma mensagem. Eles estavam trazendo uma mensagem diferente para aquelas pessoas ali, e eles estavam afirmando que os gentios que se converteram ao evangelho, à pregação dos apóstolos, eles deveriam agregar à sua vida, não só o evangelho, mas também eles deveriam se tornar, na prática, judeus. Eles deveriam guardar as práticas judaicas, principalmente com destaque à circuncisão, para que eles pudessem confirmar a sua fé e que eles pudessem receber, garantir de alguma forma, as bênçãos prometidas de Deus a Abraão. Diante dessa situação, diante dessa doutrina que havia sido pregada na igreja em que Paulo havia plantado, Paulo chega à conclusão em sua carta de que a adoção dessa mentalidade estava minando o evangelho na sua essência. Esses chamados judaizantes, de uma forma implícita, estavam falando para aquelas pessoas de que somente o evangelho não era suficiente para que uma pessoa se tornasse povo de Deus. Somente o evangelho não era suficiente para que pessoas fossem salvas. Precisaria do evangelho e ser abraçado mais alguma coisa. E nesse caso, para os judaizantes, era necessário que o gentio abraçasse o evangelho e as práticas judaicas. Eles precisavam se tornar, na prática, como judeus. Esses ensinamentos se difundiu pela igreja da Galácia e começou a gerar uma série de divisões, de afastamentos entre aqueles irmãos, principalmente entre judeus e gentios convertidos. Ao olharmos para os primeiros 2 capítulos da carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos conseguir perceber o que estava acontecendo na vida rotineira daquela comunidade. Quando nós olhamos um pouco antes do texto que nós lemos, no capítulo 1, Paulo demonstra para a gente como que é negativa o impacto daquela pregação desses judaizantes. O apóstolo ele inicia essa carta com a sua rotineira saudação à igreja, mas de imediato, de forma objetiva, ele deixa claro o quanto ele está espantado e assustado pelo fato dos Gálatas terem abandonado o evangelho. Paulo usa o termo abandono, eles deixaram de lado o evangelho. Eles jogaram fora tudo aquilo que Paulo tinha ensinado para eles. Essa era a percepção de Paulo acerca da igreja que ele havia plantado. Paulo escreve aos Gálatas afirmando que os Gálatas haviam trocado o verdadeiro evangelho por um falso evangelho. Para Paulo, o ensino dos judaizantes, por mais que esteja falando que o evangelho e a mensagem dos apóstolos era válida, era correta, mas na mentalidade de Paulo, na mentalidade do apóstolo, a mensagem dos judaizantes não era da parte de Deus, era um falso ensino. O apóstolo queria demonstrar que não se deve acrescentar nada além do puro e fiel evangelho. Toda vez que o evangelho é acompanhado por alguma outra doutrina, alguma outra prática ou ensinamento que não está alinhado com o próprio evangelho, essa prática automaticamente anula o evangelho. Paulo está querendo enfatizar de que somente o evangelho
é necessário para se fazer uma pessoa povo de Deus, igreja e corpo de Cristo. Por isso ele exorta aquela igreja lá no capítulo 1, para que se alguma outra pessoa trazer um ensinamento diferente daquele que ele havia ensinado, uma nova doutrina sendo trazida como uma roupagem de evangelho, que aquela igreja o amaldiçoasse, o rejeitasse de forma definitiva. Até mesmo Paulo chega a dizer que se ele trouxesse uma mensagem, o próprio apóstolo, diferente daquele que ele já havia pregado, que ele os rejeitasse. Até mesmo Paulo diz que se um anjo chegasse ali e pregasse um evangelho diferente do que havia sido pregado, que os gálatas o rejeitassem. A verdade é que esse ensinamento dos judaizantes não apenas mudou o entendimento cognitivo daquelas pessoas acerca do evangelho, mas esse falso ensino estava prejudicando a vida e a comunhão daquela igreja. A igreja da Galácia, assim como em Éfeso, era composta por judeus e por gentios. Lembrando que gentios é o nome dado todos aqueles que não eram judeus. Os judeus chamavam todos aqueles que não eram judeus do seu povo de gentios. E devido ao ensinamento dos judaizantes, muitos judeus estavam criando barreiras, muros de inimizade, de relacionamentos com os gentios, deixando eles marginalizados, à parte da vida deles. Todos aqueles gentios que não adotassem as práticas judaicas, assim como os judaizantes ensinaram, eles eram de certa forma rejeitados, colocados de escanteio. E isso causou cada vez mais divisões e afastamentos relacionais no seio da igreja da Galácia. Essa situação ela ficou tão grave e tão generalizada, a gente vai perceber que ela foge até dessa região. Os judaizantes estavam, assim como Paulo, fazendo uma empreitada de missões para passar esse novo ensinamento, que Paulo chega a narrar no capítulo 2 de Gálatas, que ele precisou confrontar o próprio apóstolo Pedro, quando este foi até Antioquia, estava lá com Paulo, e ocorreu uma determinada situação em que Pedro estava à mesa comendo com os gentios convertidos, e assim como quando alguns judeus da parte de Tiago chegam naquela localidade, Pedro ele se afasta prontamente daquela mesa. Ele se levanta com receio do que os judeus pensariam dele. E o texto nos diz que Paulo teve que confrontar Pedro. Relembrar a Pedro aquilo que os gálatas também precisariam relembrar. Paulo ele cita essa realidade para demonstrar como esse falso ensino estava deturpando a vida da igreja, deturpando aquilo que Cristo havia sonhado para que a igreja vivesse. Muros de inimizade estavam sendo construídos na igreja de Cristo por causa de diferenças culturais e étnicas. Diferenças essas que já foram derrubadas quando Cristo veio e tornou aquele povo um só corpo. A verdade é que nós também temos tendências muito fortes a não saber lidar com aqueles que são diferentes de nós. Não nos sentimos naturalmente atraídos para conviver com pessoas que têm gostos, hobbies, personalidades, valores diferentes dos nossos, daquilo que nós fomos criados. Nós tendemos a não nos aproximar e criar vínculos profundos, íntimos e honestos com esse tipo de pessoa. Porém, e quando essa pessoa é um familiar nosso? Quando essa pessoa é o nosso cônjuge, o filho? E quando é um irmão e um amigo que caminha conosco aqui na igreja local? Como lidamos com isso? Nós não sabemos lidar mesmo com as diferenças uns dos outros. E por isso, nosso primeiro impulso é forçar que o outro seja igual a mim, porque agora fica tudo bem. Se ele pensar como eu, se ele sentir como eu sinto, se ele gostar das mesmas coisas que eu gosto, aí é possível nós convivermos. Mas se não for possível isso acontecer, se o outro não se amoldar ao que eu penso sobre ele, o que eu quero que ele seja, não será possível conviver com ele. E por isso nós seguimos desconectados. E também, assim como os gálatas, acabamos criando muros de separação.
E esses muros servem para determinar aquele perfil, aquele tipo de pessoa que pode ter acesso a mim, é aquele tipo de pessoa que não pode ter acesso. E acabamos afastando pessoas especiais, e pessoas que valiam muito a pena criar laços. Assim como na igreja de Gálata, talvez estejamos hoje exigindo muito mais do que o Evangelho nos ensina, do que Cristo nos ensina, para viver os nossos relacionamentos, para conviver uns com os outros. Talvez nós estejamos trazendo algo além daquilo que o nosso Mestre nos ensinou a ser e a viver, para dentro da nossa vida relacional. E temos vivido as nossas relações de forma aversa ao Evangelho que Ele nos ensina. E quando isso acontece, os nossos relacionamentos seguem quebrados e desconectados, assim como eles foram quebrados e desconectados lá no Éden. Diante desse cenário, Paulo utiliza o poder do Evangelho de Cristo para corrigir a mente, o coração e a vida prática daqueles irmãos lá na Galácia. O Evangelho, de fato, gera reconexão. E Paulo sabia que somente o Evangelho poderia mudar a percepção daquelas pessoas. Por isso, Paulo, no texto que nós lemos, nos ensina 3 coisas que o Evangelho faz para reconectar os nossos relacionamentos. Paulo diz lá no capítulo 3, versículo 26, assim para os Gálatas: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo está inicialmente mostrando para os Gálatas que a perspectiva deles sobre uns aos outros estava equivocada dentro do reino de Deus, dentro da igreja de Deus. É interessante perceber que Paulo ele conduz aos Gálatas a tirarem os seus olhos das suas diferenças, daquilo que eles não tinham em comum. E agora Paulo ele não está se preocupando em falar da série de coisas que eles têm diferentes um dos outros. Ele inicia a sua fala dizendo o que eles têm em comum. Paulo tira o foco das diferenças, porque era isso o problema dos Gálatas. Eles estavam adotando na sua vida prática aquelas diferenças entre eles que causavam divisões. Eles não olhavam aquilo que eles tinham em comum uns com os outros e que poderia servir como uma ponte, como um elo, para que eles pudessem conviver bem juntos. Mas Paulo muda essa perspectiva e afirma: todos vocês, sem exceção, todos vocês são filhos de Deus. Por mais que aquelas pessoas, e Paulo sabia disso, fossem tão diferentes em suas culturas, em seu passado, naquilo que eles entendiam sobre o mundo, mas Paulo sabia que eles agora tinham algo em comum, algo que compartilhavam: a sua filiação em Cristo. E essa filiação, Paulo traz sob a perspectiva de que ela é muito mais forte e superior do que qualquer diferença cultural, étnica, de gênero que poderia ter. O Evangelho, assim como Paulo nos mostra, começa a transformar os relacionamentos naquela igreja, quando inseriu cada um daqueles irmãos na família de Deus. Quando pessoas que eram estranhas entre si se tornaram, pelo sangue de Cristo, irmãos. Por meio de Cristo, somos feitos filhas e filhos de Deus. E isso nos leva a ser irmãos no sangue de Jesus Cristo. E de fato, essa realidade muda tudo. É verdade que a adoção, o fato de sermos filhos e filhas de Deus, restaura as nossas relações, reconecta aquilo que foi desconectado. A adoção em Cristo é tão significativa porque ela define e resume o resultado do Evangelho para as nossas relações. Primeiro, lembrando da nossa desconexão com o nosso Criador, com Deus Pai. Antes nós vivíamos desconectados, rebeldes a Ele, brigados com Deus. Porém, quando somos adotados, agora temos alguém que nos ama, podemos ter uma relação de amor, afeto íntimo e profundo, pois Deus não nos olha mais como um inimigo, como alguém que deu as costas para Ele,
Mas Deus olha para nós agora como olha para Jesus, como um filho, porque o sangue de Jesus está sobre nós e fomos adotados por meio dele. Hoje nós temos acesso a Deus que nos ouve e nós podemos chamá-lo de Abba, Pai, pela adoção que ganhamos em Cristo Jesus. Então a adoção, ela nos reconecta com Deus. Ela restaura esse vínculo que foi quebrado com o Criador. Mas não somente com Deus. A adoção também nos reconecta conosco mesmos, com a nossa identidade. Assim como o pastor Gerson falou hoje, no momento litúrgico, muitas vezes nós vivemos hoje como frutos de decepções, de traumas do passado. Muitas vezes nós não sabemos e não reconhecemos quem nós somos pela série de dificuldades e de tribulações, pela vida ter nos machucado tanto no nosso seio familiar, nas nossas rodas relacionais. Nós fomos tão machucados nos nossos relacionamentos que hoje nós não conseguimos nem nos perceber. Mas o Evangelho, quando nós descobrimos que fomos adotados em Cristo, não importa o que o nosso passado foi e como chegamos até agora. Se a nossa identidade está em cacos, nós recebemos uma nova identidade em Cristo. E essa identidade, ela está afirmada na adoção que nós ganhamos em Cristo Jesus. Não importa como chegamos aqui hoje, todos nós somos filhos e filhas de Deus. E isso importa mais do que qualquer coisa. Não só fomos reconectados com Deus, com a nossa própria identidade, mas fomos reconectados uns com os outros por meio da adoção. Assim como os Gálatas, talvez se nós olharmos para as nossas diferenças aqui, seja impossível nós convivermos uns com os outros. Se só nós colocarmos só os nossos olhos naquilo que nós temos de diferente, pela nossa educação diferente, pelo nosso passado diferente, talvez a gente não consiga viver pelo menos relacionamentos íntimos, honestos e verdadeiros. Talvez a gente consiga viver um tipo de relacionamento mais superficial. Porém, se nós basearmos as nossas relações naquilo que nós somos em Cristo, filhos e filhas de Deus, nós podemos experimentar relacionamentos cheios de vida, íntimos e verdadeiros. Como eu disse, nós temos algo hoje, eu e você, em comum, que é muito maior e muito mais importante, e que faz toda a diferença para convivermos juntos. E por isso, à medida que essa realidade da vida de Cristo crescer em nós, individualmente, nós seremos capacitados a cuidar, amar e compartilhar a vida uns com os outros, de maneira livre, profunda e saudável. Nós fomos revestidos de Cristo e por isso as nossas diferenças já não importam mais. Podemos viver como um corpo, como uma igreja. Primeiro, Paulo ensina aos Gálatas que eles devem olhar para aquilo que eles têm em comum, a sua filiação em Cristo. E ele segue a sua exortação dizendo que, no versículo 27, pois os que estão em Cristo foram batizados e Cristo se revestiram, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Paulo ensina para eles de que o Evangelho derruba qualquer muro de inimizade, qualquer barreira relacional no meio do povo dele. Talvez essa comparação, essa afirmação de Paulo de que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pode não trazer o significado completo e tão forte para o nosso contexto atual, se comparado com o impacto que foi essa fala de Paulo para os seus ouvintes originais. Aqui Paulo, para nós podermos entender bem, ele está definindo as principais e mais fortes e enraizadas diferenças e divisões relacionais sociais que tinham naquela época. Dentro do contexto social do primeiro século, era impensável, era impossível de que um judeu pudesse construir um relacionamento pessoal, íntimo, com um gentio, com um grego. Era impensável para o judeu ter qualquer tipo de relação com aquele que não era judeu.
era algo culturalmente enraizado ali. As divisões entre escravo e livre eram nítidas. Eles apenas mantinham relações de trabalho. Era inconcebível, por exemplo, que uma mulher livre pudesse se casar com um homem que era escravo. Isso era inconcebível, estava enraizado naquela cultura e naquela sociedade. Como bem sabemos, a mulher no Antigo Oriente Próximo era desvalorizada. E ela deveria ser totalmente devotada ao seu marido. O seu marido falava por ela, mesmo que ele não demonstrasse nenhum afeto. E claramente essa realidade que estava enraizada naquela sociedade, naquela cultura, tornaria os casamentos totalmente superficiais. E era comum que houvesse muitas barreiras afetivas da sua mulher para o seu marido naquela época. Ou seja, Paulo ele está afirmando que o Evangelho foi poderoso, o sangue de Cristo foi poderoso para derrubar todos os muros que estavam bem fincados com pedras pesadas daquela sociedade. Paulo está dizendo das principais divisões, os principais muros sociais que haviam sido construídos naquela sociedade. Em Cristo não haveria mais inimizade e separação de qualquer tipo. Não haveria separação étnica, social e nem de gênero. Paulo estava afirmando que o Evangelho era poderoso para tirar e arrancar essa concepção equivocada que aquela sociedade tinha. Paulo diz com todas as palavras para aquelas pessoas, ele diz para o judeu, que o judeu não deveria olhar para o gentio mais como gentio, como alguém desprezível, como alguém impuro. O judeu deveria olhar para o gentio como um filho de Deus e seu irmão em Cristo. Paulo diz por livre que ele não pode olhar mais para o seu escravo como um desprezo. Ele não poderia mais olhar para o seu escravo como alguém que era inútil, mas como um filho de Deus e seu irmão em Cristo. Paulo diz para os homens daquela sociedade que não deveriam olhar para sua mulher como alguém inferior, mas como uma filha de Deus e sua irmã em Cristo. O Evangelho era poderoso e havia reconectado os relacionamentos mais improváveis naquela circunstância. Paulo estava sendo duro, direto e objetivo para mostrar que não deveria haver mais esse tipo de muro, de barreiras dentro da igreja de Cristo. De fato, o Evangelho é poderoso para derrubar as barreiras que podem estar nos separando uns dos outros hoje. Porém, nós precisamos identificar algumas coisas. Primeiro, nós temos ciência das barreiras que nós temos criados hoje. Como essa barreira surgiu. No último domingo nós conversamos um pouco sobre a realidade de estarmos próximos de alguém, mas ao mesmo tempo, mesmo estando próximos fisicamente, termos um grande abismo afetivo uns dos outros. Também falamos sobre o fato de muitas vezes estarmos envoltos de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo nos sentimos totalmente solitários, sozinhos no meio da multidão. Essas coisas de fato são reais na nossa vida cotidiana. Talvez muitos de nós estejamos vivendo isso nos nossos casamentos, na relação com os nossos filhos, dentro da igreja e nos demais círculos sociais. E simplesmente nós não percebemos isso. Nós não tomamos consciência de que estamos sozinhos e que nós não conseguimos sequer construir um relacionamento íntimo e verdadeiro. Muitas vezes estamos tão cegos sobre essa realidade que podemos estar vivendo isso na nossa própria casa, com nossas esposas, maridos, filhos, irmãos. Ok, podemos fazer uma autoanálise agora e perceber se nós estamos caminhando com nossos relacionamentos de forma saudável. Talvez eu perceba que eu tenha uma grande barreira afetiva com a minha esposa, com a Rafa. Ótimo, cheguei no diagnóstico, não estou mais enganado sobre isso. Eu sei dessa situação e eu preciso fazer algo com relação a isso. Qual o primeiro passo que eu devo tomar? Buscar no Evangelho e em Deus direcionamento para fazer isso.
Ok, eu me ajoelho, me coloco diante de Deus, ciente da situação do meu casamento, e eu oro e peço a Deus, Deus, derruba as barreiras que eu tenho com a minha esposa. Barreira tal, X, Y, Z. E lá para o final da minha oração eu digo, Deus, eu percebi isso tudo. Tem todas essas barreiras. Então, me ajuda, Deus. Muda a Rafa. Muda ela. E eu começo a trabalhar na minha cabeça uma série de coisas. Eu começo a falar com a minha esposa. Olha, você precisa mudar isso. Eu orei, eu pensei. E você tem feito isso, aquilo, outro. E isso tem tornado a gente separado afetivamente aqui dentro de casa. Você precisa mudar, Rafa. Você precisa mudar. Nós temos essa tendência. Quando se trata de relacionamentos, nunca sou eu. É sempre o outro que precisa melhorar. É sempre o outro que precisa mudar. Só que é engraçado é que Deus não trabalha dessa forma. Quando eu orar pedindo a Deus que transforme o meu casamento, quando você orar pedindo a Deus que transforme o seu casamento, as suas relações, eu tenho certeza que Ele vai te ouvir e vai mudar. Só que a resposta de Deus talvez não seja aquela resposta que você está esperando. Talvez a resposta de Deus seja assim, ok, eu vou fazer isso, mas eu vou começar por você. É o seu coração que eu vou mudar. É a sua mentalidade, é as suas ações. É você que eu vou quebrar e moldar novamente para que você se torne um marido melhor, uma esposa melhor. É você que eu vou começar. É em você. Por isso, permita que Deus faça a transformação e restaure o casamento, os relacionamentos, as amizades que vocês têm hoje. E se você deseja que seu relacionamento seja restaurado, se permita que ele comece em você. Se você deseja que seu relacionamento com seus pais seja restaurado, permita que comece em você. Com seu amigo, com a sua amiga, permita que Deus comece em você. Não negue isso. Permita ser quebrado e moldado primeiro, para que você veja seus relacionamentos frutificando para a glória de Deus. Em terceiro lugar, Paulo diz que o Evangelho gera unidade. Paulo ele termina o seu ensinamento nesse trecho dizendo que não só as barreiras relacionais e sociais foram derrubadas e destruídas, mas que os Gálatas foram feitos um em Cristo. Houve a construção de algo, houve a construção de unidade no meio da igreja na Galácia. Na verdade, o fato deles terem sido feitos um em Cristo foi essa realidade que derrubou todas as barreiras. Paulo traz essa imagem da unidade para estabelecer o novo modo de vida que aqueles irmãos deveriam estar vivendo. O que aqueles irmãos deveriam viver como comunidade, em unidade. E esse ser um, nada mais é do que Deus, por meio de Cristo, trazendo de volta aquele design original que foi encontrado lá no Éden, antes da queda. Nós vemos que antes da queda havia unidade nos relacionamentos. Havia união. E Deus agora está restaurando essa união por meio da sua igreja, por meio do seu povo. Porém, talvez a gente possa se enganar e entender que esse ser um que Paulo está dizendo, não como unidade, mas como uniformidade. Mas unidade não é uniformidade. Nós não devemos e nem conseguiremos ser cópias iguais uns dos outros. Nós não somos exatamente iguais. E isso não é errado. As nossas diferenças não são erradas. A nossa diversidade não é errada. Faz parte do plano de Deus. Ter diversidade em personalidade, em talentos, em pensamentos, fazem parte do plano de Deus para a sua igreja e para os seus relacionamentos. A questão é que a realidade de sermos diversos, diferentes uns dos outros, não impede que nós sejamos unidos uns aos outros. Por mais de que as nossas diferenças sejam o principal motivo
dos nossos relacionamentos se tornarem tão complexos e muitas vezes conflituosos. Porém, o Evangelho ele fala de uma unidade em nossos relacionamentos que é possível em meio à nossa diversidade. E a grande maravilha do Evangelho é que essa unidade não é algo que nós precisamos alcançar ainda. Mas essa unidade já nos foi dada quando nós fomos unidos a Cristo. E estando unidos a Cristo, fomos unidos uns aos outros. Essa é a ótima notícia que o Evangelho nos dá. Nós já fomos reconectados. Cabe a nós hoje a vivermos de acordo com essa reconexão. Vivemos a unidade que Cristo nos inseriu. Cabe a nós agora caminhar de acordo com essa realidade. Enquanto os nossos olhos convergirem para Jesus e para aquilo que Ele fez por mim e por você, o Evangelho nos ensinará a caminhar em unidade em nossos relacionamentos. De fato, o Evangelho nos apresenta uma solução para o nosso grave problema de desconexão relacional. Uma solução que pode trazer a gente de volta para o plano original, o design original de Deus para as nossas vidas. E esse plano, ele é uma pessoa, é Jesus Cristo. Paulo ele afirma a nossa filiação em Deus, que nos dá uma nova percepção com relação aos nossos relacionamentos com Deus, consigo mesmo e uns com os outros. Ele diz que por sermos filhos de Deus, não há mais muros de divisão entre nós, porque fomos feitos um em Cristo. É isso que Paulo, em resumo, nos ensina hoje. E ele afirma isso tudo sobre uma realidade profunda, que ele diz lá no versículo 27 que nós lemos, que nós fomos batizados e revestidos de Cristo. Só apenas dentro desse contexto de sermos batizados e revestidos de Cristo, tudo isso é possível. O batismo ele representa a passagem de uma antiga vida de morte, de condenação, para uma nova vida, de vida eterna. Esse é o símbolo que nós temos, que confirma a nossa salvação em Cristo Jesus. Quando Ele tomou sobre si a nossa morte e derramou sobre nós a sua própria vida, por amor e por graça. Nesse ato, Cristo ele nos reveste com o seu sangue, com as suas vestes puras, confirmando e afirmando que nós, de fato, fomos reconectados. O que o Evangelho diz sobre os nossos relacionamentos que foram desconectados? Qual é a solução que Ele nos dá? Como o Evangelho nos reconecta? Por meio da cruz de Cristo. É assim que o Evangelho nos reconecta uns aos outros. É essa realidade que a cruz nos mostra, que transforma tudo, transforma inclusive os nossos relacionamentos quebrados. Por isso, eu convido a você, irmão e irmã, que você coloque nesse abismo relacional que talvez você esteja carregando hoje, com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, com seu amigo, que você coloque nesse lugar a cruz de Cristo. O sangue remidor que transforma todas as coisas nesse lugar. Há esperança para os seus relacionamentos no Evangelho. Creia que o Evangelho e o Cristo do Evangelho muda todas as coisas e pode reconectar aquilo que foi quebrado. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o Senhor, porque por meio do Teu Filho, Jesus Cristo, não há mais muros de inimizade, barreiras que nos separam uns dos outros, Senhor. Obrigado porque o Senhor tinha todo o motivo para também dar as costas para nós, assim como nós fizemos com o Senhor. Mas o Senhor, Deus, decidiu enviar o seu Filho para nos resgatar e nos trazer de volta para casa. Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor deixou a sua glória, tomou forma de homem, rompeu os céus e se tornou servo por nós. Jesus Cristo, muito obrigado porque isso muda todas as coisas.
Hoje nós podemos ver esperança para os nossos casamentos, nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, aqui dentro dessa comunidade, Senhor. Tudo agora pode ser diferente. Tudo agora pode fazer mais sentido, ser mais vívido. Podemos ter pessoas agora que caminham ao nosso lado nos momentos mais difíceis, Senhor, mais escuros da alma. Hoje temos acesso uns aos outros porque o Senhor em nós nos une. Por isso, Senhor, derrube qualquer muro de inimizade que porventura esteja levantado hoje. Em Teu nome, Jesus, derruba, Senhor, todo muro, toda barreira, Senhor, nas nossas famílias, nas nossas casas, Senhor, aqui na nossa comunidade. Que possamos ver casamentos sendo restaurados, Senhor, vivendo, Senhor, o amor, a comunhão de forma plena, Senhor. Que nós possamos ver pais e filhos reconciliados, Senhor, juntos aqui, nesse local, todos os domingos, adorando juntos a Ti. Por isso, reconcilia o pai com o filho, a mãe com o filho. É isso que nós desejamos, Senhor, porque todos nós fomos feitos filhos Teus. Por isso, não nos deixe cair na tentação de olhar o outro com desprezo, como se fosse alguém menor do que nós. Tira todo orgulho, Senhor, toda vaidade do nosso coração, para que nós possamos retirar os nossos olhos das nossas diferenças que nos separam e colocar os nossos olhos em Ti e saber que todos nós fomos feitos irmãos e irmãs em Cristo. É sob essa realidade que nós queremos viver agora. É sob essa perspectiva, dessa união, Senhor, em Ti, que nós queremos viver as nossas relações. E temos plena certeza que o Evangelho, que o Teu sangue, Jesus, e aquilo que o Senhor fez por nós, é poderoso, é infinitamente superior a qualquer tipo de inimizade que podemos ter, Senhor. Por isso, traga restauração, graça e paz para o meio da Tua igreja. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.